Eu sempre sentia muita saudade, muita falta do cheiro da cidade, sabe? Esse cheiro aqui, eu sou da Zona Sul, né? Então o cheiro do mar. Eu não vou quase à praia, mas a gente sabe que ali tem o mar, atrás desse prédio tem o mar, né? Então isso pra mim era muito forte. Márcia Antabe, 25 anos, tô brincando. Márcia Antabe, 59 anos. Eu era bem arrumadinha, né? Mas eu era bem cocotinha. A cocotinha de Copacabana, né? Eu usava aquela calça justa, né? Calça jeans, que hoje eu nem uso mais, né? Mas calça jeans só com 2 botões, né? Aqui, ficava ali o umbigo de fora e tal. Sempre com muito pouca roupa, né? No sentido, assim, calor, né? Carnaval. Eu adorava ir, né? Falando aqui da juventude, né? No carnaval tinha muita banda de rua em Copacabana, então eu sempre estava nas bandas, né? Ia também em clubes, né? Carnaval era Clube Federal. Normalmente era caro, né? Tinha que pagar, né? Então eu me lembro de ter ido no Clube Federal, que eu consegui, por isso que ficou marcado. Onde a mamãe morava, tinha uma loja, assim, um espaço, que era onde os vendedores de mate-leão na praia e biscoito Globo, eles iam lá reabastecer. E eu fiz amizade com um vendedor de mate-leão e ele me emprestou a roupa dele. Então eu fui no Clube Federal de vendedora de mate-leão, com aquela roupa abóbora, né? E tal, com boné e tal. Então, assim, aí foi marcante aquele carnaval. Eu adorava a Bandida, eu ia todo ano na Bandida. Na Rodolfo, né? Na Rodolfo. E assim, eu lembro, eu fico pensando assim, gente, que loucura. Eu ia, assim, tinha uns macacõezinhos de lycra. Eu andava de macacãozinho de lycra, eu falava assim, meu Deus. Tinha no cabelo, eu fazia umas tranças assim, com umas cordas assim, sabe? Aí ficava ali uma trança, eu achava o máximo. Eu era mais estilo hippie, eu adorava ir pra Mauá, né? Eu ia pra Mauá, Visconde de Mauá, ainda quando tinha tudo, enfim, tava tudo muito... Ninguém conhecia, né? Quando eu tinha 9 anos, 8 para 9 anos, eu, na verdade, sempre estudei em escola judaica, né? Estudava no Eliezer Steinberg, lá em Laranjeiras, e estudava Yiddish e hebraico. Meus pais, ambos são de origem judaica, né? Meu pai de origem judaica da Síria, né? Daí o Antabe, e minha mãe de origem judaica polonesa, daí o Fizon, que eu não recebi, infelizmente, que eu adoro esse nome. Quando eu tinha 9 anos, dos 9 aos 12, meu pai era médico e ele foi transferido para trabalhar em Brasília. Brasília não tinha escola judaica, então eu estudei numa escola de freira. E foi uma experiência incrível, porque eu poderia ir para uma escola pública, né? Mas meus pais queriam uma qualidade melhor, então eu estudei no Colégio Maria Auxiliadora. E aí foi incrível para mim, né? Porque é isso, né? Sair da bolha. Comecei a sair da bolha, né? Eu sempre quis morar fora do Brasil, sempre quis ver o mundo. E quando eu tinha 17 anos, eu fui morar por um ano em Israel, num kibbutz, que foi uma experiência maravilhosa, né? Porque eu me dei conta, assim, do que era essa sociedade socialista, né? Onde você trabalha praticamente uma fazenda, né? Hoje em dia mudou muito, né? Esse lugar, né, em Israel, mas na época, foi na década de 80, né, na faculdade eu sempre, né, eu fiz faculdade, né, eu fiz a biologia, né, ali eu não mantive muitos amigos, foi um momento muito difícil da minha vida, foi quando eu voltei de Israel, e eu voltei de Israel e já entrei na faculdade, porque eu tranquei, né, para ir morar lá. Eu me senti muito deslocada na cidade do Rio de Janeiro, porque eu queria ter ficado lá. Eu queria ter morado lá para sempre. Meus pais foram me buscar, inclusive, porque eles não deixaram. Ainda bem, eu acho, hoje. Mas na época eu voltei meio revoltada, sabe? Porque eu queria ter continuado a minha experiência lá. Eu ia para a UFRJ, mas eu estava assim, um pouco perdida, né? Juventude, né? Que você não sabe direito qual é o seu lugar e não está gostando do lugar que você está. E aí foi que eu fui fazer comunicação. Eu fiz a faculdade de comunicação, jornalismo, e comecei a trabalhar com imagem.
né? Foi aí que eu me deparei, né? Fotografia, comecei com a fotografia, nada de cinema nem vídeo. E recebi uma proposta e aceitei de morar na Alemanha. Então fui morar 1 ano na Alemanha. Estou resumindo, editando muito, mas eu acabei indo para Nova York, onde eu morei 5 anos, né? Dos 27 aos 32, né? E onde eu fiz meu mestrado em artes visuais, fotografia e mídias. Eu sempre fui uma pessoa também das artes, né? Exposições, teatro, cinema. Eu sempre estava ligada no que estava rolando na cidade, né? Aí eu voltei para cá e pensei que eu não gostaria de morar em nenhum outro lugar mais, que já estava bom. Essa empreitada, né, de ficar tanto tempo assim. Eu sou muito carioca, né? Então, quando eu estava morando em Nova York, eu pensava sempre assim, meu Deus, eu tô nesse ponto, nesse turning point, né? Se eu conhecer alguém, se eu me apaixonar, se eu, né? E se for americano, né? Eu vou ficar aqui. Eu poderia ficar também. Mas eu sempre sentia muita saudade, muita falta do cheiro da cidade, sabe? Esse cheiro aqui, claro, eu sou da Zona Sul, né? Então o cheiro do mar. Eu não vou quase à praia, mas a gente sabe que ali tem o mar, atrás desse prédio tem o mar, né? Então isso para mim era muito forte. O clima da cidade, sabe? E a minha família também, claro. Sempre senti falta quando eu morei fora, né? E quando eu voltava, por exemplo, nessa temporada maior que eu passei fora, que eram 5 anos, nossa, quando eu chegava aqui, eu precisava ir para a praia, molhar o pé. Eu tenho uma memória afetiva, né, muito forte da minha avó, que a minha avó também morava em Copacabana, só que a vovó morava no posto 6 e a mamãe mora no posto 2. Então eu saía de casa cedinho, né, porque a minha avó era mais idosa, então acordava cedo. Então eu saía, acordava, botava o despertador, é, botava o biquíni, saía, andava 2 quadras e ia andando pela orla bem cedinho para encontrar a minha avó lá no posto 6. Então eu tenho essa memória da praia bem cedo, vazia, né, com aquele sol delicioso, as crianças e tal. Então era sempre assim, tinha muito, a minha juventude sempre foi muito na praia. A praia era assim, aquele lugar de realmente assim, de encontro, né? A gente ia andando e aí eu encontrava alguém, né? Eu era de várias galeras, né? Eu sempre participei de vários grupos. Então eu era da galera da Hilário, que eu ia muito na Hilário, eu adorava. A República também, já fui. De Copacabana era e onde eu morava, que era do Vivier, né? Então eu ficava ali, eram os meus points. E encontrava lá na Constante Ramos, era a galera idosa, né, da vovó. Ficava lá um pouquinho com ela, com a galerinha dela e depois voltava. E Ipanema, eu ia mais na Farm, na Garcia Dávila. Garcia Dávila era a minha praia. Era bem diferente, eu acho. Hoje, ou eu era bem diferente, né? Porque hoje eu já não. Hoje eu fico já assim, gente, dá até preguiça de ir à praia pra, né, ir levar alguma coisa. Quando eu fiz 18 anos, aí eu consegui, meu pai não queria não queria que eu tirasse carteira. Então eu, mais uma vez, né, eu fui lá para São Cristóvão, descobri uma autoescola em São Cristóvão, me enfiei na escola para poder tirar a carteira, tirei a carteira e aí consegui comprar um carro, um chevetinho, tudo ferrado. Que eu pedi ajuda do meu irmão entendia de carro, ele me ajudou ali a comprar e tal. Então eu tinha um chevetinho, né? Aí aí eu ia pro fundão de chevetinho, um chevetinho creme. E eu, inclusive, eu era assim, generosa, então eu gostava de dar carona para as pessoas. Então eu levava todo mundo em casa, né? Enfim, uma vez eu fui levar uma amiga na Avenida Brasil. Imagina! E justamente nesse dia deu um problema no carro, que fundiu o motor do carro. Foi um problema seríssimo, né? Então, mas eu sempre, entendeu? Então não tinha medo, não tinha ar-condicionado no carro, eu andava de janela aberta, quer dizer, era diferente, com certeza. Lá em casa tinham dois quesitos assim, né, que eu lembro também, né? Um era o jornal, né, que toda manhã, né, o papai e mamãe liam um jornal, abriam o Jornal do Brasil e o Globo,
né? Então eu também, quando acordava, a gente abria, ia direto pro Caderno B para ver o que está tendo de cinema, né? Porque era ali que a gente encontrava o que está tendo hoje de cinema. Eu quero ir no cinema, ou no teatro, show, bonequinho, exatamente. Então isso era uma coisa, e a outra forma de se informar sobre o que está rolando na cidade, né? Era a TV, né? Então, claro, a TV aberta. Mamãe era noveleira, né? Então, numa época que assim, né, todo mundo assistia novela, era o horário nobre, né, e tal. Então eu acabava assistindo também, né? Eu fiquei doida com a novela Pantanal pela fotografia. Ali eu falei, cara, virou uma coisa cinematográfica isso aqui. Eu me lembro assim, porque o cinema, eu ia muito sozinha no cinema, porque às vezes eu queria ver os filmes mais alternativos e eu não tinha com quem ir. Eu gostei desse lugar, sabe, de ir andando, vai no cinema, entra, assiste, sai. Eu nunca tive problema com isso. E o teatro também nunca foi uma, vamos dizer assim, eu gostava mais de ir junto com alguém, né? É sempre legal você ir junto, então nunca tinha muito com quem ir, sabe? O Teatro Ipanema era um teatro que eu gostava muito. Ele era pequeno e você tinha acesso. Assim, o palco era tipo onde está essa mesa, né? Era muito perto o palco e baixo. E teve uma vez que eu fui, não na peça, num show que teve lá, que era não sei se era Biquíni Cavadão, não, era o Paulo Ricardo, né? E a minha irmã, eu e a minha irmã, a gente era apaixonada por ele, e a gente chegou ali perto e ele deu um beijo na boca da minha irmã. E eu achei aquilo incrível, né? Ela ficou doida também e tal. Os shows, eu assisti alguns bons shows aqui no Planetário, 14 Bis, aqui na cúpula do Planetário, lindíssimo. Circo Voador, né? Circo Voador também era um point. Tinha também uma lona que era montada sempre no Arpoador, eu gostava, né? Com o Fortuna, né? O Perfeito Fortuna e tal. Rock in Rio 1, né? Que eu fui em todos os dias no show. Eu ganhei enfim, o voucher, as entradas, né, para todos os dias. Então eu fui na lama, eu participei desse lugar aí do Rock in Rio. O Rock in Rio, para mim foi assim, eu não tive muito a dimensão na época, porque é isso, porque eu ganhei. Né? Eu não comprei, eu não falei, eu quero muito ir. Não, caiu na minha mão, um amigo que eu fui com ele, o pai dele conseguiu, enfim. Então a gente foi e ele tinha carro. Então a gente foi de carro, num conforto, né? E a gente começou a entender a dinâmica do festival, essa coisa de todo festival, né? Que se você chega cedo, você fica muito cansado, e aí o Queen só vai tocar 1h da manhã, então a gente fez isso. A gente começou a ir só nos grandes, né? E eu me lembro muito, né, assim, o Queen foi histórico, né? Mas eu me lembro muito do show da Nina Hagen, que eu nem conhecia, nem gostava, mas que choveu muito, ficou todo mundo enlameado, e foi meio que um banho de lama, né? E a gente se divertiu pra caramba e tal. Mas a experiência mesmo do show de música, né, de ir num show de música é todos os dias, né? É muito legal. Eu fui menos a teatro, obviamente, né? Eu acho que eu perdi grandes shows, assim, por conta disso. A gente perde, né? Tinha o teatro Casa Grande, né? Eu agora não sei se eu vou me lembrar dos nomes, né? Tinha o teatro em Ipanema, era o Teatro Ipanema, né? Também que fui ver um show, no Teatro Ipanema eu vi um show eu vi o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha não, como é que é A Morte do Homem-Aranha, gente? Não. Do Manuel Puig. A peça de teatro. O Beijo da Mulher-Aranha. Olha isso, a memória. O Homem-Aranha do Manuel Puig. Memória, assim, né? Difícil. Apaga isso, gente, por favor. Edita, né?